Glória a Deus. Aleluia. Gente, é uma honra quando recebemos a Bispa Lene aqui. Uma das primeiras filhas que honra de verdade a apóstola Sara. Eu sempre digo que a pastora Edileuza e a Bispa Lene sonham também os seus sonhos. Amém. Não é? E glorifico o nome do Senhor pela vida dela. Amém? Vamos orar aqui porque ela vai trazer uma palavra de vida para nossas vidas também, né? Hoje é o aniversário da apóstola, mas a festa é nossa, a alegria também é nossa. Amém? Impõe suas mãos em nome do Senhor Jesus aqui. Pai, em teu santo nome nós te glorificamos, soberano Deus. Te pedimos a cobertura do teu manto, do teu sangue, Pai, sobre as nossas vidas, em especial sobre a vida da Bispa Lene, meu Deus. Que o Senhor possa usá-la esta noite, seus lábios como um chofar santo, Pai. Que venha a palavra ser revelada neste lugar. Que venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, não agradar os nossos corações, não, mas venha trazer cura, venha trazer restauração, renovo, alegria e a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, pela vida da Bispa Lene. Obrigada porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, ofertas, primícias, em nome de Jesus. Shalom, igreja. Shalom, igreja do avivamento. Você está feliz aqui nessa noite? Amém, porque para mim é um motivo de muita felicidade, né, de estar aqui no aniversário da minha apóstola, né, da minha mãe espiritual, né, e como todos já falaram aqui, né, longas caminhada com ela, e assim para mim é uma honra hoje, né, estar aqui, como a irmã falou, hoje é noite de honra, e eu aprendi a honrar a minha mãe espiritual. Pode sentar em nome de Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que honra será honrado. Então Deus só honra aquele que honra. Então não adianta você não honrar e querer honra, não existe isso. E Deus sempre nos colocou isso no nosso coração, né? A nossa igreja, glória a Deus, é uma igreja de honra. Então eu tenho prazer em honrar aqueles que me honram. E eu me lembro que na minha caminhada com a minha apóstola, há mais de, eu creio que acho que uns 25 anos, né? E acho que a gente está fazendo já bodas de prata. E Deus me fez trilhar nesse caminho de honra. Então eu aprendi a honrar essa mulher. Eu aprendi a honrar essa casa, eu aprendi a honrar meu apóstolo, que assim, nós amamos muito esse casal, essa família. Inclusive ele está chegando ali agora. Então, eu aprendi a honrar, aprendi a amar, né? E eu sinto bem em estar com eles, né? Muitas das vezes nós não temos nem tanto tempo perto, né? Mas a nossa aliança é eterna. A aliança é inquebrável. Não tem partidura aqui na aliança. Ela é única, um ciclo, né? Então, minha apóstola está aqui hoje. É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é honra. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite para trazer uma palavra para a igreja, né? Para trazer uma palavra para o coração da minha apóstola. Porque eu creio que Deus vai falar poderosamente nas nossas vidas, nos nossos corações, né? E a pastora Edileuza falou com Edna, diz a bispa que ela vai ministrar e ela vai trazer uma palavra que assim combine com o perfil da apóstola.
Eu falei, ó Jesus, tem muitas palavras poderosas que é o perfil dela. Mas o Senhor me trouxe hoje para ministrar sobre a vida de Esther, né? Para nossas vidas. E nas nossas vidas nós passamos por alguns processos. Eu passei por alguns processos, você passou por alguns processos. Todos nós passamos por algum processo. Não existe ninguém que não passou por um processo na sua vida. E qual foi o seu processo? Para hoje você está aí, para hoje você está de pé. Qual foi esse que você passou? Talvez foi muito difícil, né? E assim foi na vida de Esther. E assim eu gosto muito do livro de Esther. Sou apaixonada por aquela mulher, né, que a Bíblia nos relata a história dela. Uma menina órfã, de pai e de mãe, mas não deixou nesse processo parar ou se paralisar por isso. Imagine um processo de perda de pai e de mãe, é muito difícil. Eu digo isso porque eu vivi há um mês atrás, perdi meu pai. Então eu digo para você que é muito difícil. Hoje Lohana perdeu também o seu pai, né? Eu vim aqui, estou aqui com o coração entre a mãe e a filha. A filha precisando de mim e vim honrar a mãe. Então eu tive que vir honrar a mãe primeiro para depois ir honrar a filha. E não é fácil passar por um processo de perda de um ente querido. E imagine, Esther perdeu os seus 2 pais. É muito difícil esse processo. Eu sempre digo, só sabe ser mãe quem é mãe. Só sabe a perda de um ente querido quem perde. Então hoje eu ainda choro a perda do meu pai, porque eu ainda vivo o luto. Mas não porque ele partiu, porque eu sei que foi permissão do Senhor. Que o tempo dele aqui chegou e Deus levou, né? Mas eu choro pela saudade, pelo carinho. Eu tenho as lembranças de meu pai conosco. Somos 8 mulheres e um homem. E ele sempre dizia que ele ia conceder, que Deus ia conceder o sonho dele. Que o sonho dele era de ter um filho. E Deus concedeu isso, e meu pai, ele foi bem realizado. Que ele faleceu com 83 anos. Viu neto, viu bisneta. Então, eu louvo a Deus. Viu todos os seus filhos bem na vida. Ninguém passa por pendenga, glória a Deus. Então, ele morreu realizado. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas a tristeza vem. A saudade, né, de não ter mais perto, junto de você. Mas Deus nos ajuda. Então, esse é o meu processo que estou passando agora. Esse é o vale, né, que estou passando agora. Então, muitos de nós passamos por muitos vales, por muitos processos. E Esther foi uma das que passou. Há muitas mulheres na Bíblia que passaram por grandes processos, mas eu creio que o de Esther foi um processo muito difícil. E além dela passar a sua infância, né? Porque diz que ela era jovem quando ela foi levada ao palácio. Então, com certeza, os seus pais morreram, ela criança. Então, apesar dela ter passado por esse processo em criança, ela se tornou o quê? Uma rainha. Mas por que ela se tornou rainha? Porque ela não desistiu do seu processo. Minha apóstola, você está aqui porque você não desistiu do seu processo. Quantos processos nós passamos, quantas lutas, quantas madrugadas que ficamos acordadas, quantas madrugadas que andamos por essa rua fazendo atos proféticos. Então, muitas das vezes nós temos os processos, mas nós não queremos atravessar todo o processo. Nós queremos parar no meio do caminho. Só que processo não se para no meio do caminho. Você tem que ir até o fim. Porque quando paramos no meio do caminho, não podemos olhar para trás e ver os sonhos realizados. Uma gestação, quem é mãe aqui sabe,
Se você tiver uma gestação e você não for até o final, ou você vai abortar, ou o seu bebê vai nascer com dificuldade. Ou vai nascer prematuro, vai nascer com algumas debilidades. E nós tivemos esse exemplo aqui nesse ministério. Com a irmã, não que ela quisesse parar o processo da gestação dela, mas Deus permitiu que o processo da gestação dela fosse até o 5º mês. E eu me lembro que eu e a apóstola fomos lá na maternidade, a maternidade nova. E a criança era tão pequenininha que a gente podia contar os ossinhos da costela dela. Mas hoje está aí uma menina linda, maravilhosa, forte. Então esse é um processo que nenhuma mãe quer passar. Mas nós passamos o processo da gravidez. Eu e outras mulheres aí que passou sua gravidez, chegou aos 9 meses. Então você sabe que não foi fácil. Foi fácil? Não. Seu corpo foi deformado, você passou por muitas coisas, alguns por muito enjoo, mas você permaneceu lá esperando a hora de você ver o seu bebê, o rostinho. Né? Tá ali a minha neta que a mãe passou 9 meses enjoando, né? Lutando. Ah, vai nascer agora. E não era a hora. Eu falei, não é a hora. No tempo certo, é no tempo de Deus. E ela falou, eu tenho medo de nascer antes do tempo. Eu falei, não vai nascer antes do tempo, vai nascer no tempo que Deus determinar. Então, o nosso processo só encerra quando Deus permite. E quantos processos essa mulher passou para estar hoje aí? E muitas das vezes a gente não valorizamos o líder. Muitas das vezes a gente não valorizamos a oração, não valorizamos a busca que buscamos. Para que você hoje está aí de pé, firme e forte. Para que os demônios sejam neutralizados na sua vida. Para que a sua família dê certo. Para que os seus filhos sejam bênção. E por isso que eu honro a vida dela. Porque um dia que eu estava no desespero, querendo desistir. E ela disse, não filha, não é o momento de desistir. É o momento de prosseguir. E está aí de onde eu tirei a força para estar aqui hoje, ministrando para vocês, ministrando para ela. Primeiramente, do Deus eterno, do nosso Deus que é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. O versículo que Nalva leu, que eu gosto muito. E sempre quando eu estava a ponto de desistir, eu dizia, minha apóstola, coloque a mão na minha cabeça. Então eu nunca tive reservas com ela. Ela sabe, está aí que pode provar. Sempre minha vida foi um livro aberto para ela. Se tivermos líderes e não contarmos os nossos processos que estamos passando, a gente para no meio do caminho. E quando paramos no meio do caminho, a gente só tem a murmurar. A gente não tem o que celebrar. E o povo de Israel, eles fizeram o quê? Eles pararam no meio do caminho. Herdaram a terra prometida? Não. Só Josué e Caleb. Por quê? Porque eles não aguentaram o processo do deserto. Porque só quem vai em Jerusalém sabe o que é um deserto. Muitas das vezes você imagina um deserto só areia. Mas o deserto não só é areia. Muitas das vezes o deserto tem areia, tem pedra, tem muito vento, tem muito calor. E aí você não entende que você tem que passar por esse deserto, que você tem que passar por esse processo para você chegar onde você chegou. E a rainha Esther passou por todo esse processo de órfão, de pai e de mãe, de não ter a vida própria, porque ela foi levada cativa. Ela foi levada como escravo. E além disso, não ter como desejar
aquele que seria o seu esposo. Ela tinha que se apresentar diante do rei, por ordem do rei. Não porque ela queria. Agora imagine, se ela se deparasse com aquele homem e lá ela não gostasse daquele homem. E aí? Que processo? Hoje você pode escolher o seu amado. Hoje você pode escolher a sua amada. Mas Esther não pôde. Ela teve que ir. Então, muitas das vezes nós queremos as nossas escolhas, mas muitas das vezes não é a nossa escolha, não é a sua escolha. E muitas das vezes ela queria a escolha dela, mas ela disse, eu não posso. Não é assim. Eu tenho que prosseguir. E eu me lembro que um dia aquilo me impactou. Eu cheguei na casa da minha apóstola, e ela tinha passado por um processo na sua vida muito difícil. Não sei se você lembra. E aí, nós chegamos, eu não me lembro quem foi as 12 que foi, mas a geração mais velha, a primeira geração, eu creio que estava lá. Não lembro se Ruth estava, mas algumas delas estavam. Ruth, Eliane, Jamile. E quando eu cheguei lá, ela estava de pé. Era para ela estar acamada e ela estava de pé. E assim, eu fiquei impactada com aquilo. Eu falei, meu Deus, aconteceu isso e isso com ela. E como é que ela está? E a gente voltamos, né? Todas comentando que nós ficamos de boca aberta. Por ver ela numa situação difícil, mas estava de pé firme. Dizendo, eu não posso me dar o luxo de ficar acamada, de ficar deitada. Por quê? Porque eu tenho uma geração que depende de mim. Então você tem alguém que depende de você. Você tem alguém que depende de você para você avançar, para você não parar nesse processo que você está passando. Está falando aqui uma pessoa que não é fácil passar por um processo de uma perca. Mas eu estou passando, dando glória a Deus. Porque eu sei que eu tenho 7 irmãs que precisam da minha voz. Que precisa de ouvir eu dizer, não, eu tenho um Deus que vai nos ajudar a passar por isso. Então é por isso que você não pode parar nos seus processos. Estela não parou em momento nenhum. É tanto que ela disse, eu vou entrar na presença do rei. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu tenho um povo que precisa de mim, que eu preciso me doar para que eles vivam. E muitas das vezes nós não queremos isso, nós não queremos nos colocar na mão do Eterno para Ele nos usar como canal de bênção para outras vidas. Mas dessa mulher que eu posso dizer, que eu vi, que eu tenho visto, ela se doar, uma Esther, uma mulher desbravadora que não tem, que rompe limites, que rompe cadeias. E nós precisamos ser essa geração de Esther, que rompe cadeias, que rompe todo o cetro que vem contra nossas vidas. E ela alcançou o favor do rei. E ele disse, o que quer, minha rainha? Então, muitas das vezes o Senhor ainda não te deu, porque você ainda não atravessou o seu processo. Você está reclamando do processo. E eu aprendi. Nos meus momentos de luta, de guerra, eu não falo. Eu me calo. E me coloco na mão daquele que pode fazer. Me coloco na mão daquele que é todo poderoso para fazer muito mais na minha vida.
ou quando há necessidade de eu me expor para eles, eu vou me expor para eles. Quantas das vezes eu já liguei para meu apóstolo de madrugada, me ajude nisso, eu estou passando por isso, eu estou assim, eu estou desse jeito, está acontecendo isso. E ele disse, filha, calma, vai passar, vamos orar. Então a oração, ela quebra cadeias, ela quebra correntes. A oração, ela remove montanhas. E quantas montanhas essa mulher já não removeu por causa da oração? Quantos dedos na cara? Quantas palavras duras? Eu digo porque eu vivi isso com ela. Quantos que ela disse, não faça, querido, porque não vai dar certo. Não, eu vou fazer, porque eu quero fazer. E na hora deu tudo errado. Então muitas das vezes nós somos assim. O seu líder está dizendo, não vá, não faça, mas você quer fazer. E aí você atrasa o processo. Você pode até querer parar, ou você pode até parar o processo na sua vida. Mas um dia ele tem que continuar, para você ver o que Deus fez. Lembra de Jonas? Deus disse para onde? Para ele ir para onde? Em Nínive. E ele foi? E ele foi para onde? Não tem nenhum pastor ungido, um líder ungido. Onde foi que Jonas foi parar? No ventre, né? No ventre do peixe. Ou no ventre da baleia. Eu sei que era um peixe. E era muito grande. Mas ele ficou lá? Não. Ele teve que voltar para cumprir a promessa, para cumprir o chamado. Então você não pode parar. Você tem que cumprir o seu chamado. Porque ela está aqui, porque ela não parou, não olhou. Aquele que colocou o dedo, aquele que apontou, aquele que falou, aquele que desonrou. Nós temos que ser pessoas que honram. Mesmo quando não queremos. É todo o tempo que você está disposto a honrar? Não. Muitas das vezes Deus te pede honra desse jeito e você não quer. Mas você tem que fazer. Porque não é mais a minha vontade, não é mais a sua vontade. É a vontade de Deus em você. É a vontade de Deus em mim. E é por isso que não paramos no meio dos processos. É por isso que não interrompemos uma gestação. Porque nós precisamos olhar e ver o rostinho do bebê lindo e maravilhoso. Por isso que olhamos para Agnes hoje e nos derretemos. E sempre quando eu via um avô, né, uma avó babão, eu dizia, eu não vou ficar assim não. Eu me controlo. Eu me controlo. Eu digo não. E pior que quando é o pior, melhor, que quando eu chego, ela se joga para mim. Agora imagina. Né, eu vi a pastora Dileuza mesmo com aquela coisa, minha neta, porque minha neta. Eu falei, meu Deus, eu não vou ficar assim não. E outras. Porque é uma gestação que você quer olhar e você vê o perfeito, está vendo o perfeito ali, na maior coisa, com aquele sorriso que dá para a gente, que conquista. Então, assim é sua mãe espiritual. Quando ela vê você sorrindo, porque você passou pelo vale, ela sorri também. Como o irmão disse, o seu Deus é o meu Deus.
A sua dor é a minha dor. A sua alegria é minha alegria, como Nalva disse. Então, tudo que pertencer ou que estiver ao nosso alcance, para a gente fazer um líder feliz, faça. Não importa como você está, não importa o que vão dizer. O que importa é que você está na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor determinou. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos líderes. Que nós devemos fazer com que eles nos sirvam com amor. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós somos aqueles que estão lá só reclamando. Que estamos lá só fazendo com que ele vinha desanimar. E eu sempre fui a discípula de quando ela falava, eu abaixava a cabeça. Ela está aí de prova que eu nunca disse não. Eu sempre disse sim. Mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Aí eu ia para casa, chorava. E depois o Espírito Santo dizia, tá vendo, filha? É desse jeito, é assim. Não atrase a minha vontade na sua vida. Porque quando paramos o processo, nós atrasamos a vontade de Deus para nossas vidas. Nós atrasamos aquilo que o Senhor já determinou que vai acontecer nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que Ele já liberou toda sorte de bênção para cada um de nós. Será que você que é pai e mãe, quer dar o pior para seu filho? Você quer ver ele chorando porque ele está com algo ruim sobre a vida dele e você está lá gostando? Não. Mesmo assim é o nosso Deus. O nosso Deus quer ver cada um de nós feliz, bem-sucedido, reinando. Mas muitas das vezes nós, infelizmente, não ouvimos a voz dele. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito todos os dias. Porque a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça. Ouça a voz do Eterno. Não é mais tempo, igreja, de nós estarmos de qualquer jeito. Ontem, nós estávamos falando do irmão. E hoje ele está já no caixão. E glória a Deus que ele estava na presença do Eterno. Então, a vinda é muito rápido. Então, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar caminhando em cada processo que a vida nos colocar. Ou muitas das vezes que nós entramos. Esther entrou num processo que ela não pediu, mas veio sobre a vida dela. E você vai parar porque veio? Não. Imagine se ela fosse desobediente. Aquele que se colocou como pai na vida dela. Imagine se ela dissesse, não, eu não vou te obedecer porque você não é meu pai. Se Deus colocou líderes, autoridades, é para a gente honrar. E a gente tem que ter esse coração de honra. Como diz o louvor de Gilmar Brito, na unção que eu honro nela, eu prospero. Porque eu sempre tenho prosperado, porque eu tenho honrado na unção dela. Então nós temos que honrar. Honre o seu Deus. Ele te chamou, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito para você cumprir. E muitas das vezes, se a coisa não está boa, o seu Deus não presta. Está doendo? Louve. Está chorando? Louve. Está passando pelo processo? Glorifique ao Senhor.
Porque no momento certo você vai olhar para trás e vai dizer: o Senhor me tirou do processo. Eu venci. Porque Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Ele tomou a chave. Foi no inferno, tomou a chave e deu a quem? A igreja. Então você, igreja, não é qualquer um, você não é qualquer pessoa. Minha apóstola, você não é qualquer pessoa. Você é uma ungida do Eterno. E Ele vai fazer de tudo. Como diz a palavra que a pastora Edileuza leu. Vai fazer de tudo para te honrar. Vai fazer de tudo, mas vai abater todos aqueles que se levantar contra a sua vida. Contra nossas vidas. Não só é com a vida dela, não. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Será que você tem essa dimensão que você é a menina dos olhos de Deus? Que você não é qualquer pessoa, que você não pode andar em qualquer lugar, que você não pode fazer qualquer coisa? Porque Ele que te chamou, Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou que você pensa. E muitas das vezes, igreja, nós nos colocamos na posição de homens e mulheres do nada. Homens e mulheres que não podemos nada, você pode. Porque Ele já lhe deu poder e autoridade. E você tem que se levantar, você não tem que deixar o processo te parar. E eu falo porque eu vivi isso. E na minha mente, eu dizia: meu Deus, eu não quero pregar, eu não quero oportunidade nenhuma na igreja. Eu quero ficar quietinha. E eu, nesse processo que meu pai passou, ele passou 1 mês internado aqui e quase 1 mês lá no interior. E quando ele veio para aqui, poucas as vezes eu fui na igreja. Uma porque tinha que dormir, né? Então, lá no hospital, então tinha que revezar com minhas irmãs. Porque o processo de hospital não é bom. Você ficar no hospital 2 dias, um dia você ainda suporta. Mas já uma noite e um dia é muito difícil. Sentada numa cadeira, cochilando numa cadeira, não é fácil. Mas era prazeroso para cada uma de nós. Eu tenho uma irmã que ela ficou quase 1 semana. E eu disse: menina, vem para casa, deixa que eu vou. Ela: não, eu tenho prazer de ficar aqui, eu não me canso. Por quê? Porque ela decidiu honrar meu pai. Ela decidiu estar perto dele nos últimos momentos da sua vida. Porque não sabíamos que eram os últimos momentos. O Senhor já estava até falando comigo, mas eu não queria acreditar. Então sempre o Senhor nos alerta, mas muitas das vezes a gente não queremos. Porque não queremos a dor, não queremos o choro. Mas temos que passar, é o processo. Temos que passar por o processo. Então muitas das vezes nós estamos desse jeito, sem querer fazer nada. Mas aí o Senhor diz: você tem responsabilidade. Aí eu me lembro daquele dia que eu fui na casa dela. E vi ela de pé no momento que era para ela estar chorando. Outra situação que eu passei junto com ela foi quando o irmão dela faleceu. Ela ficou tristinha um pouquinho. Eu me lembro que a gente foi lá no hospital. E aí eu voltei e fui na casa dela. E aí quando eu cheguei lá, ela não estava chorando. Ela só estava um pouco triste. Mas ela disse: eu estou bem. E quando foi à noite, ela estava lá na igreja, de pé, velando o seu ente querido.
Então, essas coisas é que muitas das vezes, quando a gente passa pelos processos difíceis, não faz a gente parar. Eu olho e digo, não, teve alguém que venceu, eu também vou vencer. Eu choro, chorar eu choro porque eu choro mesmo. Aí o bispo sempre fica falando, mas você ainda chora, que às vezes tem momentos que eu me lembro assim das coisas que acontecia com a gente, e aí eu choro. E aí ele fala, você ainda está chorando? E eu falei, amor, deixa eu chorar até o dia que o Espírito Santo permitir que eu chore. Porque enquanto eu chorar, é porque o Senhor está permitindo. Então, deixa eu chorar. Porque você está dizendo hoje que você não chora, mas imagine se sua mãe partir. Que está sempre lá conosco, sentadinha no banquinho, fazendo empadinha. Se ele vai estar dando risada. É assim que eu falo com ele. Ele diz que nada, eu já venci isso. Eu falei, amém. Mas que ela parte e que você permaneça essa pessoa assim mesmo, né? Porque meu pai morreu como a Bíblia diz, que é os filhos que enterram os pais, e não os pais aos filhos. E hoje é um privilégio o filho enterrar um pai, porque hoje você vê os pais enterrando seus filhos, e ainda como jovem. Meu pai já estava como criança, como diz a Bíblia, que volta a ser criança. Então ele já estava voltando a ser criança. Então isso é o motivo da gente nos alegrar. Mas eu me alegro por isso. Então nós temos que nos alegrar, porque temos um pai e uma mãe espiritual que sempre nos deu o recurso, que sempre nos deu o entendimento daquilo que Deus é para nossas vidas. Então hoje, você que veio aqui nessa noite honrar o seu Deus e honrar a vida da sua apóstola, honre com o seu melhor. Não deixe palavras te desconstruir. Porque muitas das vezes as palavras nos desconstroem. As palavras negativas. Porque as palavras positivas sempre vai te construir. Então aprenda a dar com pessoas melhores. Com pessoas que te colocam lá para cima. Que colocam seus líderes lá para cima. Não pessoas que vai falar besteira. Aprenda a ser esse homem, essa mulher que não ouve qualquer voz. Que não ouve qualquer coisa. Porque seus ouvidos não é qualquer coisa. Você é uma mulher e um homem que tem discernimento do Espírito. Então você vai discernir aquela pessoa que está chegando até você com as boas novas ou com a palavra de morte. Aprenda hoje que você não pode parar no processo. Aprenda que você tem que ir até o final. Porque quando você chegar, você vai ter um cetro de justiça para você. Em favor de você. Não é para te destruir, mas é em favor de você. O que é que você quer? Tudo que quanto você pedir, esse Deus ele vai te conceder. A Bíblia diz que Deus concede o desejo do nosso coração. E eu tenho visto Deus conceder o desejo do meu coração. E há uns dias atrás, eu estava com desejo no meu coração. Eu sempre tive desejo de mudar daquele local, porque já está pequeno. E aí eu sempre falava com o bispo, nós vamos nos mudar. E ele disse que nada, aqui tá bom.
Eu disse, nós vamos nos mudar. E aí eu vi a placa do Jean vendendo. E eu disse, eu vou me mudar para o Jean. E ele disse, você sonha demais. Eu falei, sonho, porque eu tenho um Deus que é grande, um Deus que é poderoso. E aí depois eu falei, Jesus, acho que eu não vou querer o Jean, não. Mas eu ainda vou morar na Boa Vista. Assim mesmo, desse jeito que eu estou falando aqui para você. Eu ainda vou morar na Boa Vista. E ele só dizendo, aqui não, aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui a gente vai encerrar aqui. Eu disse, não vou encerrar aqui. Mas não falei com ele, né? Fiquei só com eu e Deus. Deus, não vou encerrar aqui. E Deus concedeu o desejo do meu coração. E eu me lembro que tinha um local que eu passei, que é também bom, ali perto do Jean. E eu falei, Deus, eu quero esse local aqui. Esse aqui agora eu quero. E aí eu falei, tem um lugar ali vendendo. E aí ele falou, sim, e quanto deve ser? Aí eu falei, o preço eu não sei, mas eu sei que eu quero esse lugar. E aí teve uma concordância, né? Que Tiago também disse, eu quero ir também para lá, minha mãe. Nós vamos comprar lá. E aí ficamos, eu e Tiago, e Toninho e Mateus. Aí eu falei, aí quando foi um dia eu passei, né? Aprendi com o meu apóstolo aquilo que queremos, temos que colocar a planta dos nossos pés para o Senhor nos dar por herança. E aí eu vi aquela placa lá vendendo. E aí, os donos eram nossos clientes. E aí quando foi um dia, o dono chegou e falou para Tiago, já tem muito tempo isso aí. E ele chegou e falou assim, eu quero te vender aquela casa, compre aquela casa. Aí Tiago, não tenho condições ainda. Aí ele, mas eu quero vender para vocês. Aí pronto, passamos. Aí não falamos mais de casa e a placa está lá para vender. E continuamos, e passou acho que 2 anos, 3 anos, e por aí vai. E aí quando foi um dia, o bispo, ele falou, Tiago, faça uma proposta lá para o pessoal do nada. Quem não queria comprar casa, né? Faça lá uma proposta. E aí fez, e ele não aceitou a nossa proposta. Aí ele falou, então não é nossa, não é pra gente. Eu falei, é pra gente, porque ainda vai diminuir a proposta dessa que você deu. E aí ele, eu não quero casa, para que eu quero? Eu não vou me consumir com construção. Eu não quero mais nada, não quero mais construir, não quero mais nada. Eu falei, amém, mas eu quero ainda aquele lugar. E continuei. Na oração, continuei passando e profetizando. E aí, quando foi há uns menos de um mês atrás, aí ele, que não queria mais construir, ele de novo. E aí eu tinha passado, uma semana antes dele falar, eu passei lá e falei, Jesus, o Senhor vai guardar isso aqui para mim, porque é aqui que eu quero ficar. E aí o rapaz disse que já tinha um outro comprador na frente, que ele ia vender ao comprador. Eu falei, amém, está na mão do Senhor. Se ser minha, não vai ter comprador nenhum, o comprador vai ser nós. E aí fiquei. Aí também não falei nada com ninguém. Quando passou mais ou menos 2 semanas, aí o bispo, Tiago, lança essa proposta lá. Aí eu falei, ainda não é essa a proposta. A proposta é essa. Aí quando eu falei a proposta, ele aceitou a proposta. Porque assim, nós temos que crer que Deus já nos deu poder, já nos deu autoridade para determinar. E isso eu aprendi com meus apóstolos. Principalmente com ele. Então todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa na igreja, algum congresso, algum seminário, algum encontro, as meninas dizem, bispo, está desse valor. Eu digo, mas vai ficar desse valor.
e fica do valor que eu determino. É ou não é, Rita? Porque Deus concede o desejo do nosso coração. Mas isso é quando você passa pelos seus processos. Ela passou por vários processos para chegar aqui, para determinar, para dizer: hoje eu estou de pé, hoje ninguém mais me abate. Eu passei por muitos processos que não foi fácil. No casamento, com filhos e com igreja, com tudo. A igreja lá só não nos desonra. Isso lá, esse defeito a nossa igreja não tem. Mas tem muita rebeldia também. Tem alguns que, meu Deus, você está dizendo: não faça isso, querido. Não vai dar certo para você. E ele vai lá e faz e quebra a cara. Por quê? Porque não ouve. Então hoje determina o que é que você quer. Determina onde é que você vai chegar. Que esse processo que você está passando não é para te paralisar, é para você avançar. Quantas pessoas passaram pelos processos na Bíblia e todas avançaram? Imagine Noemi, perdeu todo o seu recurso, que era seu esposo, seus filhos. Porque quando você perde o seu esposo, você está desamparada. Carnalmente. Eu vejo o sofrimento da minha mãe. Porque só era ela e meu pai. Eram os dois só juntinhos. Então hoje eu vejo a falta que ele faz para ela. Não tem o supridor. Noemi não tinha mais o supridor. Ela disse: então vá embora, minhas filhas, vão. Procure homens que te dê autoridade, homens que te sustente, que te proteja. Mas Ruth falou o quê? O seu Deus é o meu Deus. Então falta isso em nós. Dizer: o meu Deus está comigo, eu vou passar por toda a adversidade que o inimigo tentar me colocar, mas ele vai me tirar de todas. Porque a Bíblia diz que por um caminho ele veio, mas por 7 voltará. Porque 7 é a perfeição do Senhor nas nossas vidas. Ele vai nos aperfeiçoar em toda a nossa fraqueza, em toda a sua fraqueza. Assim como ele colocou Esther num patamar de rainha, assim ele também vai te colocar no seu patamar que você quer. Naquilo que você quer chegar, naquilo que você quer conquistar. Eu estava vindo Nayara aqui: menina, você é uma pastora. A pastora de Leusa deve ficar, né, orgulhosa de ver, né, o filho voltando firme na casa do pai. Como é bom ver a nossa família rendida aos pés de Jesus. E eu não abro mão disso, de ver a minha casa rendida diante do Senhor. Mas para isso acontecer, você tem que passar pelos processos com seus filhos. Hoje os filhos é rede social. Não quer mais conversar com o pai, não quer mais conversar com a mãe. E muitas das vezes você deixa. Porque você não pede bênção. Porque você não chama ele para sentar e conversar contigo. Então muitas das vezes que acontece com nossos filhos, nós somos o culpado. Porque nós somos os mentores. Então, tome hoje a decisão de passar por qualquer processo, mas de não parar. De esperar, olhar para trás e cantar o hino da vitória. Minha apóstola, hoje você pode olhar para trás e cantar o hino da vitória. Porque o Senhor fez você andar por todo o vale, mas aplanou os vales, para que você andasse firme. Porque quando você anda no vale, é meio incerto. Nós andamos em alguns vales em Jerusalém,
Não é como você andar numa rua reta. Tem os seus contratempos. Então é por isso que você hoje está de pé. Porque Deus aplanou os seus vales. E hoje você pode olhar para trás e dizer: o Senhor me sustentou, eu estou de pé. Todo o processo hoje que eu vou enfrentar ainda, porque você ainda vai enfrentar alguns processos. Mas você vai passar por cada um deles, porque o Senhor já te deu essas armas, já forjou o seu caráter. Então, Nayara, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que essa unção que está sobre a sua vida, de uma pastora, de uma mulher de Deus, que você não perca por nada, mas que você passe qualquer processo, mas prossiga em frente. Porque eu vejo você uma pastora. Então rompa qualquer cadeia, qualquer empecilho, qualquer obstáculo. Eu sempre disse a meus filhos, todos os obstáculos que vêm sobre a vida de vocês, vocês vão ultrapassar cada um deles. E tem vindo obstáculos, eles têm ultrapassado cada um. Então nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé, glorificando, exaltando o nome do Eterno, que te preparou para passar por qualquer processo e não desistir, mas passar e avançar em nome de Jesus. Amém? Que Jesus assim abençoe a vida de cada um de vocês. Essa é a palavra que eu tinha para nós nessa noite, que nós possamos passar por todos os processos e não podemos parar, porque só para no meio dos processos murmuradores. Mas aquele que tem palavra positiva, aquele que crê no Deus poderoso, jamais para. Meu apóstolo, minha apóstola, fique à vontade. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Meu Deus, que palavra. Tá chorando por quê? Cadê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo. Muita coisa, né, Lene? Muita coisa. Lembrar de onde você veio e aonde. Lembrar de todos. Nem era pra você, não era nem pra mim estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E quando bora lá. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Deus mandou. Tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde você. Lembrar de todos os livramentos. Nem era pra Sara estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar as mãos, não chores, não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita
muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, que tudo vai passar. Não chores, Ele não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, Ele mandou te dizer que tudo vai passar. Aleluia! Senti um desejo muito grande de orar essa noite pela vida da bispa, família dela. Ela já derramou sobre nossas vidas hoje. Vamos levantar as mãos e vamos abençoá-la, toda a sua família. Que haja um crescimento grande em todas as áreas da vida dela. Ela é um canal, é uma boca de Deus aqui na terra. Nós profetizamos um romper do Senhor na vida, no ministério, no casamento, seus filhos, sua neta, sua nora, que seja guardada pela presença do Senhor, que você venha ministrar em vários lugares, levando a palavra, a verdadeira palavra, o evangelho que confronta, mas que muda pessoas. Muito obrigada pela vida da bispa, toda a sua família. Sentimos, Senhor, tão honrados hoje por ela estar aqui no nosso ministério, que é o ministério dela também, Jesus. Muito obrigado. Prospere muito mais do que ela já é próspera. No nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos agora cantar os muitos bens para a apóstola Sara, mas eu gostaria de que subisse a família da apóstola Sara. Carla, Nora, Lu, o pastor Carlos, que faz parte também da família. Eu tinha visto Rebeca. Vamos aí. E depois vamos ali, gente, ó. Bora aí? Vem, bispa. Pastora Edileuza, pastora Aline, pastor Israel. Somos filhos, fazemos parte também dessa família. Vamos lá? Muitos bens. Eita glória. Muitos bens, apóstola Sara. Queremos decretar ou revelar o nosso amor por você. Sempre conte conosco. Em nome de Jesus. Amém? Agora que a palavra é com a apóstola. Graça e paz, queridos. Ainda de pé. Leire. Acordou? Aham. Qual foi, velho? Você, né? Oval e Celi, minhas duas filhas aqui na fé. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas também. É um presente de Deus nos deu esses dias. E acordou Artuzão? Luna, vem pra cá. Vem cá, deixa eu dar um cheiro em você.
Amém. Tem mais criança aí, não? Vem pra cá, todo mundo. Bota a Agnes para vir andando também. Vai, diga alô. Fala assim, alô. Ilha de Taparica. Alô. Amém, obrigado. Sim, vamos falar? Queridos, tem mais criança aí? Vem para cá. Vamos estar agradecendo ao Senhor por isso. Sempre no aniversário eu gosto também de fazer como lá em Israel. Ah, vem andando aí. Sim, diga alô. Fala, alô. Aí, Fábio. Tem mais criança aí? Amém. Olha aqui, diga alô. Fala, alô. Esse aqui é Henry, lá da Ilha Itaparica. Manuel também está aqui. Que bom que você veio. Ô pastor, cadê Mara? Mara tá grávida de novo? Tá parida? Tem quantos? Tem 4 ou 5 ou 6? Meu Deus. Aqui os 3, pronto. Só estava fazendo a contagem certa dos filhos dela. Queridos, nós queremos agradecer todos os irmãos que vieram aqui prestar um culto ao Senhor, primeiramente ao Senhor. Temos uma jornada muito grande nesse tempo, muitas histórias, muitos irmãos que têm nos acompanhado. Muito obrigado pelas mensagens, pela honra. O nosso coração é cheio de gratidão ao Senhor. 47 anos. Não parece, mas essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Viu, Agnes? De muitos, viu, Agnes? De muito. Vou no casamento de Agnes, vou conhecer os netos de Agnes, entendeu? Vou sim, já profetizo. Muito obrigada, viu, gente? O que Lene falou aqui, a gente tem uma aliança muito grande, pura verdade, me acompanhou em vários processos. Você quer falar o quê, Henry? Fala. Oi. Não pode deixar, não. Cadê a mãe dele? É igual a mãe dele. Se deixar falar, fica a madrugada inteira. É todinha a mãe dele, viu? Eu te conheço. Eu sei quem é você. Tá bom? Você tá querendo ver Agnes, é? Ah, o pai dela é brabo, meu filho. Você me quer? Ou quer o microfone? Ah. Tá bom, tá aqui. Só nosso, tá bom? Diga alô. Fala, alô. Fala, alô. Que bom, queridos. Normalmente no ciclo que se encerra e começa um novo ciclo, é sempre aquela cobrança, né? Apóstola Sara, tenha certeza que a senhora pode melhorar. Este ano que se inicia agora um novo ciclo na sua vida e na vida de todos que se aniversariaram, nós podemos melhorar. E é isso que nós vamos fazer esse ano. Diga alô. Fala, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou levantar meus 4. Vou melhorar. Segura. Amém? Vamos levantar as mãos ao Senhor e agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos vivos. Que você está vivo. Não está sendo assim para todos, infelizmente, mas você está vivo. E a gente a todo instante está ouvindo palavras e relatos de pessoas que foram alvejadas, infelizmente não estão aqui mais. Mas você está vivo. E você pode fazer algo para melhorar a sua vida e a vida de quem estiver próximo de você. Pai nosso, obrigado, Senhor, pela vida da tua serva apóstola Sara, por todos os seus trabalhos, seu esforço, sua vida. Obrigado, pois até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pelo novo ciclo que se inicia, Pai, na vida da tua serva. Obrigado por cada irmão, cada irmã que estão participando deste evento, Senhor, e que estão nos assistindo agora pela internet. Abençoe poderosamente a todos que estão agora nesse instante. E essas crianças, Pai, como um renovo, Pai, como um renovo na vida da tua serva apóstola Sara, seja assim também na vida dessas crianças, ó Deus, que dia após dia, novidades e novidades acontecem na vida delas. E o Senhor seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. É o que vai acontecer agora? A bênção. A bênção. Que o amor de Deus,
A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus o acompanhe.